uma pessoa que gostou muito de você e você de repente não deu muita bola para ele, né? Casos amorosos, isso é muito comum, né? E persegue você e tal, e por aí vai. E aí às vezes ainda volta com um filho, né? Filho que tem uma obsessão pela mãe, né? Ou filha que tem uma obsessão pelo pai e por aí vai. Então na realidade a gente sabe que a gente vive nesse momento no planeta para acertar as contas com nós mesmos, né? Fomos nós que fizemos as besteiras no passado. Então, a divindade, vamos dizer assim, o planejamento divino, faz com que a gente se aproxime para que a gente possa fazer o que a gente veio fazer aqui, que é aprender a... Começa com A. Amar. A gente veio aqui para aprender a amar, né? E a gente não entendeu ainda o que é amar, né? No sentido ágape, que na realidade Jesus pregou, né? Que o grego traz 3 conceitos do amor, né? Traz o amor filém, que é o amor fraterno, que acontece entre irmãos, entre pessoas que se gostam. O amor eros, que é o erótico, que oportuniza a atração, né, entre as polaridades masculina e feminina. E o amor ágape, que é muito bem pregado por Jesus, que é você não querer ao próximo que você não gostaria que fizesse a você. Então, toda vez que Jesus fala de amor, ele está falando do amor ágape, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminham juntos. O que ele está dizendo? Olha só, desencarnado é pior. Então é melhor se aproximar dele agora e acertar, porque lá do outro lado a coisa piora. Tá? Porque aqui tem o esquecimento do passado. Né? Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, agradecer a oportunidade da egrégora que já se formou, agradecer os guardiões que já estão a postos, tomando conta das postas, agradecer as falanges presentes, trazendo os irmãos do astral, para escutar através da nossa boca, na realidade, o pensamento trazido pelos espíritos benfeitores, que possamos ser fiéis e transmitir todo o conhecimento que é trazido pela espiritualidade maior, e através da nossa boca possamos ser uma boa ressonância de uma caixa para ecoar não só nas mentes, mas principalmente nos corações daqueles que necessitam aprender a amar. Turbarenia, Argo
Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo a sua espiritualidade amorosa, pedimos permissão para iniciar os estudos desta noite, graças a Deus. Então, o que a gente viu no encontro passado? Nós verificamos que, na realidade, magia, bruxaria, encantamento, enfeitiçamento, e chama do que quiser, existe sim. Por que existe? Porque nós vivemos num mundo de expiações e provas, né? Nós vivemos num mundo onde o processo kármico é natural para todos nós. Se é um processo kármico, você vai falar de resgates, você vai falar de necessidades de aprendizado. E isso traz o quê? Remonta associações pelas personas que nós adquirimos em vidas passadas. Então a gente sempre vai estar ligado a coisas que nós na realidade fizemos no passado. E nós temos que fazer o quê? Depurar. O que é depurar? Colocar para fora do campo mental, né? Então, à medida que vivemos nesse momento, vamos dizer assim, um momento muito especial, onde está sendo dado a cada um a possibilidade de transmutar karma. E o que é transmutar karma? É você, através das boas ações, através do Dharma, que é, né, a relação devocional em relação ao próximo, é o serviço que se faz com amor ao próximo. Então, através dessa relação, você queimar karma. Então, isso é transmutar. Você não precisa passar, né, pela lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Passamos dessa época. Vivemos uma época onde a caridade realmente nos traz o quê? A possibilidade de acelerar a purga. Por isso que o Espírito Verdade disse, fora da caridade não há salvação. Né? Para nós, nesse planeta, isso é uma grande realidade. Então a gente viu que a vivência do Evangelho, viver, não é ler, viver o Evangelho, nos isenta de qualquer tipo de amuleto, talismã, água fluidificada, tomar passe, ir na casa espírita, o que você pensar. Se você vivenciar o Evangelho, você não precisa nem acreditar em Deus. Deixara porque você vai estar fazendo o que Deus espera de você, que é viver o Evangelho. E quem nos deu esse exemplo com muita propriedade foi exatamente o nosso Mestre Jesus.
né? E parece que a gente não entendeu. Já se passaram 2000 anos, né? E como ele mesmo disse, né? O tempo passará, as coisas vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Porque a palavra, ela tem poder. O poder da palavra imanta no campo mental choques anímicos. Quando Jesus diz a Lázaro, levanta-te, né? O impacto fluídico da fala de Jesus, né? Associado à capacidade que ele tem de fé e de inocular fluidos, é quase que um soco num campo mental. Então, aquele choque anímico, né? Aquela carga eletromagnética, faz Lázaro imediatamente sair do estado de catalepsia que ele se encontrava. Né? Quando Jesus olhava simplesmente para uma pessoa que estava obsediada, né? Afasta-te, amigo, era pior do que dar um soco. Porque o impacto de Jesus canalizando, inoculando o fluido no campo mental daquele espírito trevoso que estava ali se apropriando, né? Vampirizando ali alguém, era muito chocante. Isso sem falar nos espíritos que não conseguiam nem se aproximar da presença de Jesus. Tal a irradiação de fótons de luz que ele fazia. Como é que se irradia fótons de luz? Você tem aqui o núcleo, né, do átomo, aí você tem os orbitais aqui onde tem os elétrons. Toda vez que você tem uma perda, e no universo nada se perde, de um elétron, de um orbital mais, vamos dizer assim, mais afastado do núcleo para o mais próximo, como nada se perde, você libera fótons de luz. Então espíritos de luz, espíritos que têm uma capacidade de compreensão, de consciência já muito alta, o que acontece? Os orbitais deles não são muito longos. Os orbitais são muito próximos ao núcleo, e o que eles fazem? Eles ficam fazendo isso aqui, ó. E por muitas vezes eles passam o elétron para dentro do núcleo e jogam o próton para fora. Isso é exatamente o que a gente chama da alteração da força nuclear fraca. Né? Essa transmutação. Isso exala uma quantidade de fótons de luz absurda. É por isso que quando você pega um bom vidente, ele quando olha de frente uma entidade bastante moralizada, né? Com um nível de vibração alto, a sensação que dá é que ele está com uma asa. Por quê? Porque a vibração é tão alta e a quantidade de luz é tamanha que quem olha de frente pensa que é uma asa. Daí vem o mito, né, dos católicos de colocar a asa nos espíritos superiores e chamar de anjo. Né? Porque as relações de anjo, arcanjo, elas existem, mas eles não precisam de asas para voar. Quem tem asa é passarinho. Né? Então eles, na realidade, simplesmente mentalizam e é onde você pensa, é lá que você estará. Então a gente começa a ver que todo esse conceito de viver o Evangelho nos isenta de tudo isso aqui, ó. Se a gente vivenciar o Evangelho, pode fazer a maior magia, bruxaria, feitiço. E por que isso funciona? Porque nós damos abertura. Nós sintonizamos as nossas energias pelo pensamento, pelas palavras, pelas atitudes, com essas coisas feias, vamos dizer assim, que na realidade vão fazer o quê? Encontrar a sintonia aí e manter o nosso campo mental. Então somos nós que atraímos. Alguém pode fazer mal pra gente e aquilo ali ficar. Não vai chegar nunca em mim, por quê? Eu não vou nunca sintonizar com aquilo ali. Agora, a partir do momento que eu me desequilibro, a partir do momento que eu estou na rua e discuto com alguém, né, que fico com raiva de alguém, a partir do momento que eu vejo uma televisão e fico revoltado porque o político está roubando dinheiro público, né, a partir daquele desequilíbrio, você está trazendo para você essas imantações. Então, se houve algum tipo de trabalho, algum tipo de condensador, você se tornou o quê? Receptivo. Né? Então, isso a gente viu na aula passada. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma espécie de recapitulação para a gente entender. Hoje a gente vai falar sobre os recursos físicos e depois vamos ter 3 aulas sobre técnicas de autodefesa psíquica. Tá certo? Bom, então é aí o que a gente falou, né? Tudo que a gente já viu na aula passada. Vamos passando aí, fizemos a consonância com o Livro dos Espíritos, né, que deixa muito claro que essa magia, essa bruxaria, ela não atinge o maldito se não é mal. Mas se você for mal, começou a entender? E sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Né? Então, a cada qual de acordo com a sua consciência, com o seu estado, né, de consciência que, na realidade, faz você agir no mundo através do pensamento, das palavras e da atitude. Né? Então, o Livro dos Espíritos, os Espíritos corroboram isso, né? E o que o Espiritismo diz
na realidade, é que não existe um mago poderoso, um bruxo poderoso. O que existe é um ser humano que vai ser atacado, muito frágil, que sintoniza com aquela maldade que é emanada. O simples olho gordo, o simples, olha aquela fulana, pode ser a magia negra mais nefasta que possa existir. Né? Por quê? Vivemos ainda no mundo de expiações e provas. Todos nós sofremos processos kármicos e ainda somos muito, muito fracos na relação de entender o que o mestre falou. Falou, orai e vigiai. A gente ora pouco e vigia muito mal. Então a gente está sempre abrindo porta, né, para o mal realmente ter entrada nos nossos campos mentais. Bom, a gente citou aí o Robson Pinheiro, né, num diálogo entre o espírito Angelinácio com o pai João, onde ele, né, fala sobre os magos, os feiticeiros. Isso aí foi a aula passada. Citei vários livros, né, para quem quer se aperfeiçoar. Quando eu comecei há muitos anos atrás, eu botei na minha cabeça que eu queria combater, eu queria aprender a combater a magia negra, né? Aí depois eu sabia por quê, né? Porque eu era as priscas, eu fui mago negro, né? Eu fiz muita coisa ruim. E a maioria dos médios de Umbanda, eu falei isso na aula passada, ele já vem com uma propriedade orgânica, né? Mediúnica, para suportar essas energias muito densas, para desfazer magia negra. Então por isso que depois de muito tempo eu querendo estudar, entender, né, todos esses livros eu não li não, eu estudei, todos, sem exceção. Hoje eu te digo, eu sei trabalhar, eu sei fazer, porque foram anos e anos me dedicando a entender como é que funcionava. Né? Até o livro, né, que o pessoal chama de capa preta, né, do nosso querido lá, São Cipriano, ele na realidade traz fórmulas, né, de condensação química. Quando você mistura uma determinada substância com outra, elas interagem. Né? Igual quando eu pego sal grosso e jogo na água, aí a gente não vê, mas aí a evaporação do sal grosso na água faz o quê? Faz uma captação da ionização do ambiente. Ele puxa as partículas densas e dissolve na água. Então não é brincadeirinha. Quando você bota sal grosso nos cantos, às vezes você vai num local, você monta sal grosso no canto, aquilo, né, tem uma relação. Por quê? Porque o sal grosso ele é um cristal. E os cristais exalam exatamente o quê? Partículas, né, que são o quê? Ionizantes. E essas partículas ionizantes, elas interagem com o meio ambiente, capturando e trazendo essa densidade ali para o sal. Tá certo? Então a gente viu todos os livros aí. Citamos, né, alguns pensamentos, principalmente da Revista Espírita, né, lá do século XIX ainda, com Kardec, né, onde ele coloca coisas que a gente até hoje não entendeu bem, que André Luiz conseguiu, né, principalmente pelos seus 14 livros, onde ele narra o mundo espiritual. Né? Então, você pode operar certas transformações moleculares e atômicas com pensamento. Está escrito lá na Revista Espírita. Então, quando você vê hoje, né, uma pesquisa, por exemplo, do Masaru Emoto, né, na tese de doutorado dele, onde ele, através de uma molécula de cristal, ele conseguia verificar que quando ele falava uma palavra culturalmente carregada, tipo Heil Hitler, né, eu te odeio, a molécula de cristal, a molécula de água, né, que é sextavada originalmente, ela se deteriorava toda. E quando ele falava amor, puxa, eu te admiro, ela voltava a ter uma forma mais original, mais límpida. Aí você fala assim, então peraí, você está querendo me dizer que as palavras interferem na molécula de água? Sim. Só para lembrar, 3/4 do planeta é água e a gente tem, na média, 75% de água no corpo. Nascemos com 85% e morremos com 65%. Então, a palavra tem um poder absurdo na relação do teu campo mental, dos teus corpos perispirituais. Por quê? Porque ela imanta, ela plasma. Lembra de Jesus fazendo impacto ao falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E como diria o nosso Mestre Jesus, não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca que macula o homem, né? É o que sai da boca. Heil Hitler era vegetariano. Chico Xavier era carnívoro, tá? Então, para as pessoas que falam, comer carne, a gente vai chegar no momento de entender que, para que a gente realmente adentre ao mundo de regeneração, a gente não pode mais ficar matando os animais para comer. Isso é bárbaro. Isso é lá do mundo primitivo. Né? Até porque, organicamente,
nós tínhamos um organismo muito animalizado. Então precisávamos da carne para interagir com o alimento, proteico principalmente. Né? Mas com o depurar dos corpos perispirituais, o corpo físico passa a ser mais complexo. Não precisa mais, não vai precisar mais do alimento animal. Né? Porque os seres, eu não gosto de chamar de inferior, eu costumo falar, os seres que estão num outro reino, mas que são nossos co-irmãos, na realidade eles não vieram para cá para ser comidos por nós. Né? Então, a gente costuma até dizer, pega um porquinho pequenininho e chama ele de baby. E bota ele dentro da sua casa, e conversa com ele todo dia. Né? E quando ele ficar gordão, seu pai fala assim, vamos matar ele. Não, esse aqui não. Por quê? Você personificou. Você deu a ele uma identidade. Né? Então, quando a gente mata um animal, a gente despersonifica ele, a gente tira a identidade dele. Né? E para quem já viu a morte de um boi, né, ele sabe que está indo morrer. É uma coisa muito triste. E naquele momento que ele sabe que vai morrer, né, ele está indo para o matadouro, ele vai o quê? Ansiedade. E vai maculando a carne dele, ele vai como se fosse contaminando a carne toda. Então as carnes dos animais que são mortos em matadouros são extremamente contaminadas daquele momento da morte. Então é o que a gente come, é o que a gente bota para dentro. Né? Então Ramatiz diz que nós não chegaremos num local mais evoluído enquanto tivermos matadouros, enquanto vertermos sangue na face do planeta Terra. Porque nós estamos alimentando o quê? Os vampiros do umbral. Enquanto vertermos sangue de um co-irmão menor, que é uma vaca, uma ovelha, uma galinha, não interessa qual é o animal, é animal. A função deles não é para ser nosso alimento. Tá? Então, a gente tem que começar a pensar isso. Mas isso não significa dizer, torne-se vegetariano e você vai depurar, você vai ficar espiritualizado. Isso é uma mentira. Por quê? Como eu falei, Hitler era vegetariano, porque era inteligente. Né? E o Chico comia uma picanhazinha de vez em quando. Aí você começa a falar, então peraí, como é que é isso? Né? É uma opção. Não, ser vegetariano, não comer carne, é uma opção. Você fala assim, poxa, se você fizer essa opção, você vai ver que você vai ficar mais saudável, né? Você dificilmente vai contrair determinados tipos de doença e N outras coisas. Bom, eu cito muito o Mecanismo da Mediunidade do André Luiz, que é um livro fantástico, quando ele explica as relações de circuito aberto e circuito fechado. Né? O que é um circuito, por exemplo? Se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui é um mudra, tá? Mudra de canalização de energia. Quando eu entro em estado meditativo, eu altero o meu estado de consciência. Para que eu faça isso, eu tenho que o quê? Controlar a respiração, diminuir o número de inspirações e expirações que eu faço, diminuir o meu batimento cardíaco, e aí o meu padrão vibracional começa o quê? A aumentar no corpo sutil e diminuir no cérebro. Ou seja, a frequência Hertz vai baixando. Porque normalmente a nossa frequência é beta, entre 13 e 21. Para que eu entre em estado meditativo, eu tenho que baixar pelo menos para alfa. Né? Tem os grandes fakir, os grandes yogis, chegam a delta e teta. Né? Teta é de 0 a 4. Né? Aí você fala assim, pô, mas o alfa já é um estado bacana, porque é entre 7 e 12, mais ou menos. Então, você nunca vai entrar num estado meditativo ou num estado de transe mediúnico se você não estiver ali nesse estado de alfa. É por isso que se pede, sempre nos centros espíritas, que os médios cheguem um pouquinho antes, para poder o quê? Se concentrar, para poder respirar, para poder o quê? Diminuir as frequências do corpo físico para aumentar as frequências do corpo sutil. Aí você fala assim, então peraí, a partir do momento que eu tenho essa oportunidade, eu estou pronto para o trabalho. Né? Então você não pode, às vezes, chegar, né? Eu fui criado num centro muito rígido em formação mediúnica. Foram 4 anos de formação mediúnica. Meu primeiro centro. Depois, para cada centro que eu ia, tinha que fazer de novo curso de passe, curso não sei de quê. Eu falei, não tem problema, faço de novo. Né? Mas a minha primeira formação foi muito rígida. Né? Então a gente, na realidade, todo dia do trabalho mediúnico eram 48 horas antes de isenção de carne, de atividade sexual, para que a gente pudesse realmente doar ectoplasma, sem nenhum tipo de contaminação.
Então quando você começa a se disciplinar, você fala assim, caramba, a atividade mediúnica sabe, sacro ofício, ofício sagrado, trabalho sagrado. Né? Por quê? Porque ela te dá uma oportunidade de você acelerar o teu processo kármico. Então é realmente um ofício, é um trabalho sagrado. Né? Muitos médios não entendem isso. Acha que ser médium é só no momento que ele entra na casa de trabalho. Pode ser um terreiro de umbanda, pode ser um ashram da Hare Krishna, pode ser um templo budista, pode ser um centro espírita. Ele acha que ele vai ser médium só naquele momento. Não. Às vezes os espíritos reclamam que eles querem, às vezes, fazer, por exemplo, uma psicografia, mas o nível vibracional do espírito é muito mais alto que o nosso. Então o que eles fazem? Eles às vezes ficam se aproximando de você 2 semanas antes, para poder o quê? Ter uma consonância na expansão do perispírito seu com o dele, para poder ouvir o quê? A afinidade e a troca energética através dos chakras. Então, a gente parece que não entende, a gente pensa que a gente é médium e a gente é trabalhador somente no momento do trabalho, não é. Né? Então, eu trabalho na Umbanda também, e quando é dia de esquerda, né, na Umbanda, é impressionante como você vê, e eu, graças a Deus, né, foi uma forma, talvez que Papai do Céu me colocou com essa condição para poder acelerar a minha oportunidade de trabalho. Eu tenho evidências que abre que eu vejo assim, o médium imaculado, né, na região aqui do esôfago, descendo, aí intestino todo embolado, comeu carne, naquele mesmo dia. O outro fumou nessa região aqui, ó, toda contaminada, todo escuro, marrom, né? Aí tu, caramba, você vê o médium sem a menor condição de trabalhar. E aí ele incorpora um espírito que precisa ser educado. E aí vem um espírito totalmente, quase que de porco, falando palavrão, falando um monte de coisa. Aí você chama o médico e fala assim, vem cá, se você não tem condição de trabalhar, não dê passagem. E outra coisa, isso aqui é a casa de Jesus. Se não quer trabalhar, se vai começar a fazer palhaçada, né, é melhor se retirar. O pessoal acha que, por exemplo, médium umbanda tem que ficar rodopiando. Isso é palhaçada. Isso é animismo puro. As verdadeiras incorporações, né, acoplamento mesmo, o médium está seguro. Quando ele começa a fazer um monte de galhofa, um monte de gaiatice, na realidade ele não está conseguindo interpretar a vibração da entidade. E aí, por puro animismo, ele está sentindo, né, o batimento cardíaco, ele está sentindo o chakra da coroa, ele está sentindo a presença, mas na realidade ele não sabe. Aí ele começa culturalmente a repetir os gestos. Se for caboclo, ele começa aí começa. Para quem está acostumado, trabalha, fala assim, amigo, para. Olha só, o objetivo aqui é a aproximação, não é dar espetáculo para o público. O objetivo aqui é a incorporação para o trabalho de cura. O objetivo aqui é ajudar o próximo. Então, hoje a gente vai em locais que vira verdadeiros espetáculos circenses. E não é isso. A Umbanda é sagrada. A Umbandã, né, são leis divinas que regulam a atividade do planeta. É uma coisa sagrada, é o espiritismo com uma única diferença. O médium de Umbanda tem que incorporar. Só. Mas é o espiritismo. Está ali para fazer caridade. Né? E quando se apresenta como um preto velho, como uma vovó, como um caboclo, aquilo é um médico, aquilo é um psicólogo, né? Que não quer ser nominado, não quer personas, não quer títulos. Então ele se apresenta o quê? Não, eu sou um preto velho, meu filho. Né? E aquilo ali às vezes é um espírito que nunca nem encarnou no planeta. Que tá, né? Veio de uma outra constelação, de um outro sol, né? Veio de Aruanda, por exemplo, e está aqui só para ajudar a gente. Então a gente parece, como médium, a gente não consegue às vezes entender isso, né? O que Emmanuel falou para Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. E disciplina é você começar a entender qual é a função. Por que você é médium? Para ajudar. Para ajudar você e ajudar o próximo. Então não tem que fazer espetáculo circense. Quanto menos galhofa, quanto menos movimentos bruscos você fizer, melhor, mais possibilidade de acoplamento. E a gente parece que não entende nada disso. Então quando eu, voltando aqui, estou nessa posição, eu estou em circuito fechado. Né? Toda a minha atividade energética, ela está o quê? Oscilando. Isso aqui é um canalizador, um mudra, na realidade, por exemplo, tem um exercício que a gente faz
Nadir Shodana, né? Que quando você canaliza o tipo de movimento com o dedo, é como se você canalizasse um tipo de energia. Né? Então isso aqui é uma canalização de um tipo de energia. Poxa, Marco, mas como assim? Pega uma mangueira, que tem uma boca desse tamanho. Se eu apertar a boca da mangueira, o que vai acontecer? O jato não vai mais longe? Porque eu apertei e fiz a pressão, né? Igual o vaso sanguíneo, vasoconstricção. Eu apertei aquela ali e ficou uma vasoconstricção. Vai mais longe. Então quando a gente faz um determinado tipo de movimento com as mãos, né? Jesus fazia muito esse mudra. Em várias fotos de Jesus, você vai encontrar Jesus assim, né? Tanto aqui quanto aqui. Então aqui. É um mudra. Mudra é uma palavra sânscrita que significa exatamente o conceito de canalização de energia, vamos dizer assim, para o ocidente aqui. Então, essa canalização, isso aqui é de bênção. Né? Isso aqui é de circuito fechado. Isso aqui é outro tipo, né, de canalização energética. Então, não tem palhaçada. Quem está fazendo isso sabe o que está fazendo. A yoga, na realidade, né, vem da raiz yudi, que é aquele que é jungido tem a mesma conotação de Cristó, Cristo, Krishna, que é aquele que é jungido a Deus. A yoga é isso, a yoga é exatamente essa possibilidade de entendimento, de nível de consciência para você se conectar ao sagrado. Né? Então quando você vê alguém fazendo por um circuito fechado, o que ele está fazendo? Potencializando a energia. Se eu abro as mãos, eu estou em circuito aberto. Poxa, Marco, faz um correlato para eu entender. Por exemplo, se eu tenho aqui um fluxo, né, elétrico, aí eu tenho aqui um interruptor. Prac! Quando eu fecho esse interruptor, o que eu faço? Eu deixei aberto aqui e deixei aberto aqui, concorda? Olha aqui está o fluxo constante. Aí eu vou com o interruptor e tum, fecha. Aí o que ele fez? Ficou aberto aqui e ficou aberto aqui. Se eu levantar ele, opa, volta a ficar fechado. Então, quando você está já equilibrado, você pode fechar o circuito. Né? Então quando você vê assim, um yogi que é médium, né? Quando ele... Aqui eu estou pedindo. Né? Quando eu estou nessa posição, eu estou em posição normalmente de prece, pedindo ajuda, pedindo as energias boas. Mas depois que a energia está em mim, ó, fecha o circuito. Para quê? Para canalizar. Aí você fala assim, então é por isso, né? Quando você vai, por exemplo, na Casa da Luz, a gente pede que os pacientes fiquem com a mão aberta. Por quê?